É rir pra não chorar, porque é pra estar uns 3-0 pro Flamengo, cara. Puta que pariu, é pra estar uns 3-0 pro Flamengo. Crê em Deus Pai. Não tem como ficar parado o campeonato, não? Tem como ficar parado mais um mês? Tem como ficar parado mais um mês o campeonato, não? Ei, Crespo, tá louco? Tem como? Crê em Deus Pai, tá louco? Não dá pra ficar parado mais um mês o campeonato, não, mano? Jesus amado, nossa senhora. Tem algum diagnóstico se ele pode voltar? Só rezar. Tudo bem. E se você já viu algum... Nação flamenguista, tem São Paulino aí entrando em desespero, né? Jogando a real, né? Sendo realista, sendo sincero, e tem palmeirense aí também reconhecendo o bom futebol do Flamengo e tirando o chapéu. O Flamengo venceu o São Paulo por 2-0, mas não foi só uma vitória, pessoal. Podemos dizer que foi um massacre. O Flamengo não tomou conhecimento do São Paulo. Eu vi muita gente dizer aí que o São Paulo ia vir no Maracanã, ia arrancar uma vitória, ou até mesmo um empate do Flamengo, né? E vamos ser bem realistas, não foi isso que a gente viu, né? A gente viu o Flamengo dominando do início ao fim, jogando aquele estilo de jogo que a gente está acostumado a ver, jogando aquele padrão de jogo que a gente está acostumado a ver. Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo está de parabéns, né? O São Paulo ainda aí reconhecendo, né? Poderia ter sido 3, poderia ter sido 4, né? Eu acho que até ficou de bom tamanho, né, esse resultado, né? E os palmeirenses ficam preocupados, né? Porque é o adversário direto do Palmeiras aí, em briga pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Todo mundo sabe que Flamengo e Palmeiras têm essa rivalidade, né? Mas deixa o palmeirense falar. É aquele torcedor que sempre faz elogios ao Flamengo, sempre enxerga algo que os outros torcedores do Palmeiras não enxergam, né? É um bom futebol, é um jogo bem jogado, é um treinador que entende de jogo, é um treinador que entende de tática, é um treinador que queira ou não queira, vai ser um grande treinador do futebol brasileiro, né? E a vítima dessa vez foi o São Paulo, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Crédito do vídeo, deixa o palmeirense falar. E loucos São Paulino, link na descrição. Vamos acompanhar aí. Já chegou assim, Crespo? Meu Deus do céu, que complicado, hein? Já chegou mandando o nome do pai. Mas realmente, gente, se você olhar os números do jogo, você vê mesmo que foi um amasso que o Flamengo deu no São Paulo hoje, hein? Né? Teve golaço de Luiz Araújo, eu vi os gols, né? Golaço de fora da área ali, no ângulo, né? Encobriu o goleiro, né? Lei do ex funcionando, e o gol do Wallace, né? O gol do Wallace também, do oportunismo no rebote ali, e só não foi mais, segundo a imprensa, a galera que eu andei consultando aqui, porque o goleiro, o Flamengo, né? O goleiro também teve salvou aí o goleiro pela frente, né? O goleiro segurou bastante bola, né? Bastante bola. Teve a parte ruim do jogo, que foi a lesão do Ayrton Lucas. Na verdade estava substituindo já o Alexandre, e aí teve a lesão e complica, né? 2 laterais que você perde aí no mesmo jogo, porque parece que foi feia a lesão do Ayrton Lucas ali, vai ficar alguns dias parado. Foi atendido, foi pro hospital, tudo, mas tá tudo bem, né? Só que é um corte, né? Aí complica, né? Não dá pra jogar uma semaninha aí, imagino. E aí os números da partida foram bem interessantes, ó. O Flamengo, ele chutou 17 vezes no gol do São Paulo. E o São Paulo apenas 5 vezes, cara. Totalmente acuado São Paulo. E aí o Flamengo acertou 6 no gol e o São Paulo 0. 60% de posse de bola do Flamengo contra 40% do São Paulo. Foram 85% de acerto do São Paulo contra 83%. Do Flamengo, 85% do Flamengo contra 80%. E esses 40% de posse de bola do São Paulo, pessoal, foi só na defensiva, só atrás, não foi no ataque, né? 3 do São Paulo, 9 faltas do Flamengo, 6 do São Paulo, 2 amarelos de cada lado, nenhum vermelho, 2 impedimentos para o São Paulo, 5 escanteios para o Flamengo e mais 1 escanteio para o São Paulo. E com essa vitória, o Mengão se consolida na liderança, se mantém na liderança com 27 pontos em 12 jogos, tem 22 gols de saldo, velho. O Flamengo só tomou 4 gols nesse Campeonato Brasileiro. Aí, cara, eu falo para vocês, fez muito bem, né? Imagino essa parada, essa Copa do Mundo aí de clubes que o qual o Flamengo participou, o Palmeiras participou, porque a impressão que dá, se olhando o número, que o Flamengo estava em outro ritmo.
E eu vi aí a galera comentando que o Flamengo foi um ataque contra a defesa. E pelo menos nos números a gente tá vendo isso, né? Que o Flamengo tava em outro ritmo, né? Um patamar acima que veio com o gás que tava lá no Mundial, né? Que lá teve que mudar um pouco a intensidade, né? Então veio com aquela intensidade do Mundial e os times aqui ficaram treinando de férias, tranquilo, e volta, vamos jogar mais pior. Uma e bumba! Só não foi mais, segundo o pessoal aí, por causa do goleiro do São Paulo, tá? Agora, a polêmica toda foi depois do jogo, nas declarações do Felipe Luiz quanto ao Pedro. Ele não perdoou, cara. Detonou, expôs o Pedro de uma forma assim que eu, sinceramente, eu não concordo, cara. Eu acho que tem que ter punição, tem que ter hierarquia, tem que ter tudo lá dentro do clube, de qualquer clube. Mas eu acho que o cara ia a público, assim, expor o profissional Pedro, por mais... Pessoal, mas se ele não vem e expõe um jogador, ia sobrar pra ele. Primeira derrota, torcedor. Por que é que não escala Pedro? Pedro, cadê Pedro? O cara fez mais do que certo pra mim. Não profissional que ele esteja sendo agora, neste instante, eu acho que não cabe, né? Não é bom isso aí, isso pode dar até um embrolho lá pra frente, né? Porque você expõe o cara, imagina você que trabalha numa empresa, o cara acha que você não tá bem, que você tá fazendo corpo mole, tudo, e fala pra todo mundo, você não consegue arrumar emprego depois. Mas no futebol a gente sabe que é um pouco diferente isso, né? Mas mesmo assim eu acho que não deveria expor. Mas dá uma olhada o que o Felipe Luiz falou sobre o Pedro. Vamos acompanhar aqui, ó, rapidinho, vamos lá, já. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, era ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas de... Sim, esse corte aí tá explodindo no Instagram, Facebook, tá em tudo quanto é canto, cara. O próprio YouTube. Tem mais do que certo ele. Cara, o negócio tá sério, né? Então, detonou, né? Não teve meia palavra com o Pedro, né? Fala que o Pedro... a atitude do Pedro chega a beirar o ridículo, como ele falou. Foram palavras fortes, né, cara? Palavras fortes, né? E eu acho que não deve estar bem o clima lá. Pelo que o Felipe Luiz falou também, ele estava segurando isso já faz tempo, que o Pedro já não vinha dessa forma já de um bom tempo. Ele estava, só que agora não tem mais como segurar. Diz que tem dado do GPS que mostra que o Pedro não está se esforçando nos treinamentos, o pior dos nos treinamentos, no esforço, em vontade, então tá meio complicado o negócio, né? Não dá pra entender o que será que tá acontecendo na cabeça do seu Pedro, né? Um baita de um jogador, um cara que considerado aí o melhor centroavante da América do Sul, e passar por uma situação dessa, né? O que está acontecendo? Por que será? Será que ele não está conseguindo se recuperar fisicamente? Porque se ele não está treinando também, não está tendo a intensidade que tem que ter nos treinos, ele não vai conseguir voltar à forma que ele tinha antes da operação. Aí a pergunta que fica, né? Será que ele perdeu um pouco dos movimentos, perdeu um pouco da força por causa dessa operação no joelho? Essa é uma pergunta que tem que ser feita, né? E de repente o cara começa a se estressar, né? Começa a ficar nervoso, os caras começam a cobrar que ele se esforce mais, que ele vai, e aí ele de repente não consegue, não sei, cara. Tem alguma coisa também que gostaria muito de ver o Pedro falar também, pra gente ver e pesar as coisas da maneira correta. Do jeito que tá aparecendo, é o Pedro que é o vilão da história, né? O Pedro é o vilão, não quer treinar, tá debochando dos treinos, não falta de respeito com os amigos. Pois é, pessoal, esse São Paulino aí, né, foi realista, né? Realista e sincero, né? Inclusive eles estão pedindo aí pro campeonato parar mais um mês, né? Mas é uma realidade, né? Os times brasileiros aqui ficaram no futebol brasileiro, ficaram naquela expectativa ali de jogar um bom futebol, de voltar e voltar bem, né? Na verdade, não é isso que aconteceu, né? Alguns times aí parece que não adiantou muito, né? Não adiantou muito. Mas uma coisa é certa, pessoal. Uma coisa é certa, né? Às vezes a gente reclama, por exemplo, eu vejo muito treinador aí, reclamar porque são muitos jogos, os times se desgastam muito, precisa ter um elenco gigantesco, isso, é aquilo, mas é o seguinte,
a gente sabe como é que funciona primeiro o calendário do futebol brasileiro, né? A gente já sabe como é que funciona. Principalmente agora depois da, como é que a gente possa dizer, depois dessa Copa do Mundo, né? Depois da Copa do Mundo, ainda vai ficar mais puxado ainda o Mundial de Clubes, né? Isso aí eu acho que todo mundo sabe que depois do Mundial de Clubes vai ficar mais puxado ainda. Só que eu acho que todo mundo deveria ter já iniciado uma preparação justamente em cima desse desafio, né? Teve o Mundial de Clube. Depois do Mundial de Clube, todo mundo sabia o que ia acontecer. A partir de agora vai ser jogos quarta, domingo. Claro, não vai ser justamente quarta e domingo, né? Pode ter na terça, pode ter no sábado, pode ter na quinta, pode ter no domingo, tá entendendo? Pode ter na quarta, pode ter no sábado, mas vai ser 2 jogos por semana. Ser 2 jogos por semana. Aí eu pergunto, será que todo o clube do futebol brasileiro está preparado para isso? Nem o Flamengo está preparado, pessoal. Quando eu digo nem o Flamengo, por quê? Por quê? Porque eu acho que dificilmente vai ter um time que vai aguentar escalar ali. Por exemplo, vamos tirar o Flamengo, vamos botar o São Paulo na jogada? Para mim, o São Paulo, e o pior, tem times aí que tá em 3 competições, tem time que tá em 2 competições. Precisa de um elenco robusto, né? Precisa de um elenco qualificado, né? Quando o São Paulo diz aí, pare mais um mês, a gente sabe que é pelo motivo ele tá ironizando, né? Tá fazendo o motivo da chacota, né? E o São Paulo só tem um jeito de não perder, se parar mais um mês, né? E eu concordo com ele, né? O time do São Paulo é limitadíssimo. Muito limitado. Eu sei que temos torcedores do São Paulo que às vezes tem uns que enxergam a realidade, né? Já tem outros que não gostam de enxergar a realidade, né? Mas é uma verdade. É uma verdade. Hoje a gente pode dizer que o São Paulo hoje vai brigar sim para ficar numa primeira divisão. Eu não vejo o São Paulo. Ok, eu vi muita gente aí dizer porque o São Paulo fez uma boa campanha na primeira fase da Libertadores. Pessoal, o São Paulo fez uma boa primeira fase de Libertadores? Fez, ponto. Mas vamos ver os adversários. Vamos ver como foram os jogos. Vamos ver o desempenho, né? Eu vejo muita gente aí, principalmente a mídia paulista, ele não olha muito o desempenho dos clubes, né? Eu não sei por quê. É porque a primeira coisa que o Flamengo, o torcedor flamenguista olha, é o desempenho do clube. Como foi que o Flamengo venceu o São Paulo? É a primeira coisa que o torcedor quer saber. Como foi que venceu o São Paulo? Jogando bem, mantendo o seu padrão de jogo, futebol ofensivo. Então é a primeira coisa que o torcedor quer saber. Às vezes o torcedor paulista não olha para isso, né? O torcedor paulista não olha para isso. Olha só para o resultado. É como o São Paulino diz. Poderia ter sido 3, poderia ter sido 4. O palmeirense reconheceu. O Flamengo dominou o jogo. O Flamengo, se não fosse o goleiro do São Paulo, para mim, poderia ter sido até 4 ou mais, né? O goleiro do São Paulo fez alguns milagres, né? Mas o que esperar do Flamengo e o que esperar do São Paulo no futuro? O São Paulo, se você é torcedor São Paulino, eu fosse você, não esperava muita coisa. Claro, é time grande, a gente sabe como é, né? Já o Flamengo não. O torcedor do Flamengo tá esperando o quê? O Flamengo voltou do Mundial, voltou jogando muita bola, né? Eu não digo jogando muita bola, né? Voltou mostrando o seu mesmo desempenho. Como assim? O mesmo desempenho que o Flamengo já vinha mostrando, não é de hoje, né? O Flamengo vinha mostrando esse desempenho aí já tinha um certo tempo, né? O Flamengo já vinha jogando um bom futebol, né? Como a gente diz aqui no popular, né? Então, pessoal, eu acho que pelo lado do torcedor flamenguista, eu espero ali no mínimo, o Flamengo conquistar algo grande esse ano, né? Algo grande esse ano. O que seria esse algo grande? Uma Libertadores e um Brasileiro, um Libertadores e uma Copa do Brasil, um Brasileirão e uma Copa do Brasil. Claro que se você for perguntar ao torcedor flamenguista, ele vai dizer que quer
que é Libertadores. Depois, qualquer outro campeonato dava certo. Né? Eu também concordo. Primeiro Libertadores, né? Pra gente já se classificar aí. Se classificar para o próximo Mundial, né? Seria importante. A gente vai ter aí 4 Libertadores, pessoal, para garantir a vaga no próximo Mundial, né? Os 4 próximos campeões de Libertadores vai para o Mundial. Então, sem sombra de dúvida, o torcedor flamenguista está nessa expectativa, né? E sem sombra de dúvida, eu acho que está mais do que certo, né? A expectativa nas alturas. O Flamengo venceu e convenceu. Você sabe, né? Só vencer com o Flamengo não adianta, pessoal. Você tem que vencer e convencer. E foi o que aconteceu, né? O Flamengo venceu e convenceu. Sobre esse caso de Pedro, eu não estou nem muito falando, porque eu vejo muitas críticas aqui para Felipe Luiz, que expôs o jogador, que não era para ter acontecido isso, não era para ter exposto o jogador, mas na verdade, pessoal, eu acho que se Felipe Luiz não faz isso, ele ia se expor. Se o Felipe Luiz foge dessa responsabilidade de mandar a real, um exemplo, Felipe Luiz chegou, falou que está acontecendo, ninguém aqui questionou mais ninguém. Ninguém foi no presidente, ninguém foi no diretor de futebol, nada. Por quê? Porque Felipe Luiz é o cara que poderia falar sobre isso. Eu vejo muita gente dizer, não, isso aí não é a atitude de um treinador. Isso aí tem que ser um diretor de futebol. Ok, vamos lá. O diretor de futebol vem a público e diz que Felipe Luiz, que Pedro não foi relacionado porque seus treinamentos não tá isso, não tá desempenhando, isso e aquilo. Aí o que é que você ia dizer? Peraí, um diretor de futebol? E por que é que Felipe Luiz não diz? Será que é verdade? Por que é que Felipe Luiz não falou? Você tá entendendo, pessoal? Você tá entendendo como é o futebol brasileiro? Os caras estão criticando porque Felipe Luiz falou. Mas se fosse um diretor, se fosse o BAP que estivesse falando, iam criticar. Iam criticar do mesmo jeito. Quer dizer, ele não ia criticar. Eles iam botar aquele ponto de interrogação. Se está acontecendo isso, por que é que Felipe Luiz não falou a verdade, não veio a público, não... Foi o que Felipe Luiz falou. O Felipe Luiz, pessoal, eu garanto. Ele levou isso aí até o máximo. Isso aí talvez venha acontecendo no Flamengo, já está com 1 ano. Essa situação vem acontecendo, né? Eu não digo 1 ano porque ele estava lesionado, mas vou botar ali 6 meses, né? Talvez já tivesse com 6 meses que isso aí vinha acontecendo. Felipe Luiz segurando. Só que chega uma hora, como ele diz, né? Não basta só ele querer. Pedro também tem que querer. Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal Fla News. E até a próxima, pessoal.